Olá, marinheiros e entusiastas da história do Titanic, sejam muito bem-vindos para o nosso primeiro podcast sobre o Titanic, o Titanicast, aqui na Sociedade Histórica Brasileira do Titanic. Hoje estamos aqui em companhia de dois dos administradores da Sociedade Histórica Brasileira do Titanic, né? O Bruno Piola. Olá, pessoal, eu sou o Bruno Piola, eu sou um pesquisador da parte humana do naufrágio, ou seja, os passageiros e os tripulantes, e eu também sou autor do recém-lançado livro Faces do Titanic. E também estamos em companhia do Jean Carlos Squiciato. Boa tarde, pessoal. A minha área de pesquisa, digamos assim, é principalmente a parte técnica e a carreira do RMS Olympic, e é um prazer a gente poder estar fazendo essa podcast para trazer um conteúdo um pouco mais diferenciado para vocês. Bacana, pessoal. Então, basicamente, para vocês estarem entendendo, vocês, nossos ouvintes aqui na SHBT, o Titanicast que estamos inaugurando hoje, ele vem com o objetivo de estarmos apresentando para vocês alguns fatos muito relevantes e que sempre tem a ver, o nosso maior foco no caso, é desvendar e apresentar os verdadeiros fatos, a verdadeira história por trás de todo o conteúdo relacionado ao Titanic no mundo, seja da época mesmo, do próprio naufrágio do navio, como também em assuntos mais recentes relacionados ao tema, tá legal? Então, hoje nós temos aí alguns temas bem interessantes, estaremos apresentando duas temáticas bem legais, que sempre geram alguma discussão, né, que sempre fomentam aí algumas questões bem bacanas na comunidade. Então hoje vamos estar iniciando como primeira parte nesse nosso podcast sobre passageiros, e mais especificamente falaremos sobre o Thomas Andrews. Thomas Andrews, que foi considerado por muitos, né, o projetista, né, também designer, alguns dizem, da classe olímpica, a qual se inclui o Titanic. E o Bruno vai estar assumindo a partir de agora essa parte do podcast e controlando aqui e nos indicando sobre esses assuntos. Então, pode falar aí, Bruno. Obrigado, Vila. Vamos lá, então. O nosso objetivo aqui é apresentar um pouco de quem foi o Thomas Andrews e tentar desmistificar alguns pontos difusos da sua biografia, principalmente enquanto ele já estava a bordo do Titanic. Então, quem foi o Thomas Andrews? O Thomas Andrews, ele nasceu em fevereiro de 1873, na Irlanda do Norte. Ele era o sobrinho do Lord Pirrie, o proprietário do estaleiro da Harland & Wolff, que eram os futuros construtores do Titanic. O Thomas Andrews, ele começou a sua educação formal, como todos os jovens da sua idade, mas quando ele tinha 16 anos, ele deixou a escola dele para poder trabalhar no estaleiro do tio dele, na Harland & Wolff. E foi ali que ele encontrou o seu chamado, digamos assim. Ele começou como aprendiz, né? Ele foi aprendiz até os 21 anos, mas ele foi galgando posições na empresa até chegar ao ponto que ele começou já a ser o responsável pelas construções dos navios. O primeiro navio que ele construiu, na verdade, eu pesquisei isso hoje, inclusive, não sabia. Em 1893, quando ele ainda era aprendiz, ele fez a balsa Mystic. Ele tinha 20 anos quando ele construiu a primeira embarcação dele. Então ele era um cara assim, fora de série, né, gente? O que vocês acham dessa ascensão assim meteórica do Andrews? Pode falar, Jean, primeiramente aí. Nos dê a palavra. Eu já não sabia desse fato aí, pô, interessante. Em questão de poucos anos aí, ele estaria de uma balsa, né, que você falou, para alguns dos maiores navios da história, né, na época, os maiores navios da história. E se me permite puxar, né, será que era mesmo o projetista da classe olímpica? Bom, a informação que eu encontrei foi da biografia do Thomas Andrews, escrito pelo Sean Bullock, ainda em 1912, né? Ele supervisionou a construção dessa balsa em 1893, mas ele se tornou o gerente de construção apenas com o Celtic, que ele foi construído entre 1899 e 1901. E no 1901 foi o ano que o Andrews se tornou membro da instituição de arquitetos navais. Então, acredito que a partir só do século XX que ele se tornou realmente um responsável direto pela construção de navios, né? Aí ele construiu
diversos navios, né? Inclusive, um dos navios que ele construiu foi o Aragon. Isso me deixou surpreso, porque o Aragon também tem ligação com o Brasil. Ele foi o navio que levou o passageiro português do Titanic, o Manuel Stanislau, até Southampton. E o Manuel Stanislau viveu no Brasil e deixou descendentes aqui no Brasil, né? Essa história está sendo contada no meu livro. Então eu achei bem interessante que o Thomas Andrews participou da construção do Aragon e de vários outros navios, né? Como a gente sabe. Outro fato interessante do Andrews é que ele se casou, né, em 1908 com a Helen Barbour. E eles tiveram uma filha, Elizabeth, em 1910. Então, quando o Andrews navegou no Titanic, ela era bem novinha, ela tinha 2 anos. E uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito dessa questão da classe olímpica. Ele foi o responsável mesmo por construir desde o começo a classe olímpica, o Olympic ou o próprio Titanic. Como é que foi essa situação aí? Na verdade, a história, né, a lenda que se gira em torno do próprio Titanic, né, que digamos que é o carro-chefe em termos de público, né, com relação ao assunto, a história nos conta sempre que o Thomas Andrews foi o responsável por projetar. Eles passam, inclusive, a ideia de que o Thomas Andrews foi o responsável integral pelo projeto, o que na verdade não é uma informação 100% correta, né? Existem aí alguns graus de hierarquia no estaleiro, inclusive dentro da própria construção e do próprio projeto da classe Olympic, a qual o Thomas Andrews era um integrante, porém não o responsável completo por esse quesito, né? O Titanic, né, a classe Olympic, foi projetada inicialmente por um dos arquitetos navais da Harland & Wolff, digamos que sêniores, né, que era o Alexander Carlisle. O Alexander Carlisle, ele é pouquíssimo mencionado, inclusive, nessas fontes mais genéricas sobre o assunto, como sendo, de fato, um dos projetistas principais da classe Olympic. Inclusive, é atribuído a ele o visual mais clean com relação ao layout geral do navio. As chaminés mais equilibradas ao centro da embarcação, inclusive todo o convés superior, sem ter muitos respiradores de convéses e exaustores, que são os responsáveis por estar ventilando os convéses inferiores. O Alexander Carlisle, ele inclusive foi o responsável por estar fazendo um design de convés tão clean, que não tinha tantos exaustores, né, não poluía tanto o convés, ele ficava uma área de passeio mais tranquila para os passageiros, né. Então, assim, são algumas características da classe Olympic que são atribuídas diretamente ao Alexander Carlisle e não ao Thomas Andrews. Mas as pessoas geralmente perguntam como o Thomas Andrews, qual era o papel dele de fato no projeto. Ele acabou assumindo de fato o projeto após o Alexander Carlisle deixar todo o projeto, toda a empreitada na construção do Titanic. Afinal das contas, na época, ele já era um senhor, né? Ele já era bem mais velho e ele acabou se aposentando no meio da construção da classe Olympic. Então, por conta disso, Thomas Andrews acabou assumindo o seu papel como projetista-chefe da classe. Mas isso foi uma ascensão posterior dentro de toda a empreitada, né? As embarcações da classe Olympic, elas começaram a ser construídas, então, bem antes da aposentadoria dele. Eles começaram em 1909, se eu não me engano, ou 1908. O Olympic se iniciou no final de 1908 e o Titanic no início de 1909. E aqui, eu tenho a data da aposentadoria do Carlisle. Ele se aposentou em 30 de junho de 1910. Então, realmente, foi posterior, né, ao início da construção das embarcações da classe Olympic. Exatamente. E aí, depois, então, desse processo aí da aposentadoria do Carlisle, do Thomas Andrews continuar a desenhar os navios. Assim que os navios ficavam prontos, o Thomas Andrews tinha um papel importante, que era de análise das embarcações, né? Ver se elas estavam funcionando e tal. Jean, você pode falar um pouco, assim, se o Thomas Andrews fez esse trabalho no Olympic, o que ele pode ter feito? Então, Bruno, sobre o trabalho do Thomas Andrews no Olympic, assim, principalmente durante a viagem, digamos, ele fez, sim, um trabalho muito similar ao que a gente costuma ouvir que ele fez no Titanic. Então ele estava lá para avaliar o navio, ver falhas, ver melhorias, ver coisas que estavam boas, que poderiam ser repetidas, feitas mais vezes. Um exemplo bastante visual, digamos assim, que o Andrews fez, é que ele indicou que as placas de aviso sobre os hélices, que ficam na popa, que eles fossem permanentemente fixados, porque a retirada e colocada deles o tempo todo acabava danificando tanto a placa quanto a lateral ali das grades de proteção da popa. Então esse foi um detalhezinho pequeno entre
vários outros que a gente tem notas de algumas, de outras não, que ele fez. E isso foi na viagem inaugural do Olympic, no caso, né? E ele viria viajar no Titanic e provavelmente no Britannic posteriormente, se ele não tivesse falecido no Titanic, é claro. Legal, Jean. É bacana a gente saber disso porque mostra que o Thomas Andrews foi muito além de só ser um projetista distante, né, do projeto. Ele realmente estava lá para verificar as condições, né, dos seus navios. Uma outra alteração que o Thomas Andrews fez e que não é muito discutida aparece na autobiografia da comissária Violet Jessop, que inclusive tem tradução em português, chama Sobrevivente do Titanic. Ela conta que o Thomas Andrews criou melhores acomodações para os comissários. Eles passaram a ter, por exemplo, banheiros próprios, o que facilitava muito para eles. E eles ficaram tão satisfeitos com isso que eles deram uma bengala de presente para o Thomas Andrews. Ele que sofria com problemas de varizes, tinha um problema para andar e tal, eles deram esse presente para ele como agradecimento por ter pensado no lado dos comissários. São pessoas que estão a bordo, mas que geralmente não são tão levadas em conta pelos construtores, né? Segundo a Violet Jessop, foi o primeiro navio a ter banheiros próprios para os comissários. Eu não sei se isso é verdade. Bruno, deixa eu fazer um comentário agora que você falou sobre o Thomas Andrews usar bengala, né? Eventualmente. Que isso me lembrou um relato do naufrágio. Eu não lembro quem falou, você provavelmente deve lembrar o nome, que o Thomas Andrews estava tão apressado com a inspeção do navio que ele subiu os degraus da escadaria pulando de 2 em 2 degraus, alguma coisa assim. Então, ele deve ter esquecido momentaneamente, né, as dores. Isso. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Eu tenho esse relato aqui, eu vou falar com exclusividade aqui para vocês. Sim, eu queria fazer esse comentário só porque eu lembrei de cara desse relato quando você falou sobre a bengala. Mas continue, por favor. Bem lembrado, bacana, vamos falar sobre ele sim. Então, aí depois dele fazer esse trabalho no Olympic, o Olympic começou a navegar em 1911 e em seguida ele focou seus esforços no próprio Titanic, que iria navegar em 10 de abril de 1912, partindo de Southampton, na Inglaterra. O que é importante falar também que o trabalho que o Thomas Andrews fez no Olympic, ele iria fazer no Titanic. E diferente do que muitas adaptações cinematográficas mostram, o Thomas Andrews não estava sozinho nesse trabalho, tanto no Olympic quanto no Titanic. Havia um grupo que é chamado de Grupo de Garantia, traduzindo, né, em inglês Guarantee Group. Era um grupo no total de 9 pessoas, contando com o Thomas Andrews. Todos homens, eram técnicos que eles estavam ali para avaliar o navio, ver o que podia ser melhorado, o que estava funcionando mal. Basicamente isso que o Thomas Andrews e o seu grupo de garantia estavam fazendo tanto no Olympic quanto no Titanic. Antes de passar direto para essa parte do Titanic, que aconteceu lá, eu acho importante falar um pouco da personalidade dele. O Thomas Andrews, ele é uma unanimidade entre os tripulantes do navio. Eu nunca vi alguém ser tão benquisto por todo mundo. A própria Violet Jessop chama ele de uma das mais finas e melhores pessoas que tive a oportunidade de conhecer. Ele era respeitado por todos, do lavador de pratos ao capitão do navio. E não só isso, na biografia do Sean Bullock, que saiu ainda em 1912, que eu citei, eu achei muitas informações sobre o quanto que ele era benquisto pelo pessoal do estaleiro. Ele era como se fosse, apesar de estar numa posição de destaque, de autoridade, ele tinha uma relação de amizade com todos os funcionários da Harland & Wolff. Eu encontrei situações nessa biografia que ele almoçava junto com os seus funcionários. Quando alguns aprendizes faltavam, ele cobria o turno desses aprendizes, quando eles estavam doentes, por exemplo, quando tinha alguma avaria em alguma tubulação, e ele ia lá e acabava com a inundação, sabe? Ele era um cara assim que colocava a mão na massa mesmo. Além de desenhar, fazer todo o trabalho técnico, ele ia lá e resolvia os problemas assim, na mão mesmo, no muque. Então ele era um cara assim essencial, né? Maravilhoso. E uma coisa que é muito interessante, até acrescentando o que você, Bruno, está falando, é que a relação do Thomas Andrews com a empresa, por mais que seja familiar, como você mesmo disse, ele era o sobrinho do Lord Pirrie, né, o dono da Harland & Wolff naquele período. O Andrews, ele começou na empresa pela função, né, profissional mais baixa que existia, que era o aprendiz. E ele foi subindo de cargo até, obviamente, chegar nas funções mais privilegiadas do negócio, né? Então, por mais que, assim, digamos que haja um nepotismo, que haja, digamos assim, uma visão de que, colocou alguém da família lá dentro para
trabalhar e tudo mais. Nota-se que o Thomas Andrews era um cara completamente diferente, pois ele não começou na empresa lá em cima, ele não começou num cargo já privilegiado, ele começou nos cargos mais baixos da empresa e ele foi subindo até o grau mais privilegiado, de fato aprendendo e conhecendo todas as funções do estaleiro. Isso é muito louvável e mostra de fato que era uma coisa que ia muito além de uma relação familiar, era de fato algo que mostrava o valor dele como pessoa, como profissional de fato na área de construção naval. Certeza, né? Ele passou 5 anos sendo aprendiz, então assim, ele sabia todos os setores, né? Ele sabia construir. Eu encontrei um relato, inclusive de novo na biografia do Sean Bullock, falando que tinha um funcionário lá do estaleiro que falava que o Thomas Andrews podia construir um navio inteiro, ele mesmo. Ele poderia até navegar o navio. Lógico que é um exagero, mas assim, para mostrar que ele sabia todos os aspectos de construção naval. Ele era um profissional completo, né? Exatamente, por ter esse conhecimento em todas as gamas, né, de trabalho no estaleiro, desde pegar na rebitagem até de fato a fazer os cálculos e os desenhos mais elaborados, né. Voltando a esse assunto que o Thomas Andrews fazia parte da análise desse navio e o que poderia ser feito para melhorá-lo, no Titanic ele continuou trabalhando até os últimos dias. Quando o navio estava em Southampton, ele chegou na madrugada do dia 3 de abril em Southampton, ele partiria uma semana depois, no dia 10. Ele continuou muito ocupado. De novo, o Sean Bullock diz que ele fazia de tudo lá dentro. Ele colocava cadeira, mesa no lugar, escada de cabine. Quando tinha 2 cabines, ele colocava a escadinha lá que a pessoa subia para ficar no beliche de cima, ventilador. Ele fazia tudo assim, até que ficava tudo certinho como ele queria. Ele de fato tinha o navio como filho dele, basicamente, né, se for levar por essa comparação. Ah, com certeza. Ele via os mínimos detalhes, tanto que sim, em uma das últimas cartas que ele escreveu sobre o que ele queria mudar, ele relatou que tinha problema na prensa do restaurante e queria diminuir o número de parafusos naqueles ganchos que você colocava o chapéu nas suítes. Olha o nível de detalhe que ele tinha para ver o que podia ser melhorado, o que podia ser consertado nos navios, né? Era um olhar assim, muito preciso. Exatamente. E ele estava satisfeito, viu, com o trabalho que ele estava fazendo, porque em Queenstown ele mandou uma última carta para a esposa e falou que estava tudo indo muito bem, estava tudo indo de maneira esplêndida, e ele estava satisfeito de receber muita bondade de todo mundo, né? Era um momento de... E eu acredito, né? Isso é especulação minha, mas eu acho que ele se sentia muito orgulhoso de ter feito 2 navios, né? Que estava recebendo tanta atenção, né? E tantos elogios dos passageiros da imprensa. Então era um momento... Era o auge da carreira dele, né? Exatamente, eu ia até complementar isso, era o ápice da carreira dele de fato, sem sombra de dúvidas. A gente sabe pouca coisa do que ele fez até a colisão, né? Mas o que a gente sabe do dia a dia dele, além disso que a gente já falou, de analisar o navio, né? No dia 2 de abril, ele conversou com a comissária Mary Sloan e ela estava parabenizando ele pela beleza do navio e tal. E ele diz para ela que ele estava um pouco triste, porque o navio estava se afastando cada vez mais da casa dele e ele sentia saudades, né, da família dele. Ele tinha uma filhinha nova, né, então para ele era difícil. Isso é bem interessante, isso porque a gente pouco vê a parte humana do Thomas Andrews, né, então ele também era humano igual todo mundo e ele sentia saudade de casa. E mal sabia que poderia, de fato, ele não iria voltar mais, né, pelo que nós... Exato, ele não sabia disso, mas inclusive a Mary Sloan voltou a ver ele no dia 14 de abril, quando ele ia jantar, e ele já estava um pouquinho mais alegre, então quem sabe ele momentaneamente, pelo menos naquele momento, estava mais tranquilo, né? Infelizmente era temporariamente essa alegria. Exatamente. E agora então, vamos começar com a parte do naufrágio. 11h40 do dia 14 de abril de 1912, o Titanic bateu no iceberg. E o que a gente sabe é que logo depois que o navio colidiu, alguns passageiros da primeira classe, como a Eleanor Casper e o Harry Anderson, eles saíram do conversa para ver o que tinha acontecido e eles viram o iceberg. E um colega de mesa deles de jantar era o Thomas Andrews. E eles viram o Thomas Andrews nesse momento. Então, Thomas Andrews ficou sabendo que tinha alguma coisa errada segundos depois da colisão. O que ele falou para ela? Ele tranquilizou a Eleanor e falou... Olha só que interessante, ele falou que o navio era insubmergível. Ele falou isso nesse momento. Ele falou isso, então assim, as pessoas pensam que é um mito, que as pessoas falavam isso, mas pelo menos naquele momento, para tranquilizar uma passageira, o Thomas Andrews falou isso,
Que é interessante, né, de pensar. Impressionante. Exatamente, é uma coisa assim que, pra mim, isso, ouvindo agora aqui ao vivo, é de fato uma surpresa, né? Esse relato do Thomas Andrews, por ser um relato mais humano, eu nunca, talvez, me foquei muito nesse estudo humano. Pra mim é de fato uma surpresa. Tô realmente surpreendido com essa informação, Bruno, muito bom. Eu acho que, inclusive, ele falava, não porque ele acreditava que era insubmergível, mas pra tranquilizá-la, porque logo em seguida ele falou assim, que o navio podia quebrar em 3 partes, e todas essas 3 partes ficariam flutuando indefinidamente. Eu acho que é impossível isso acontecer, né? Nossa, tecnicamente sim, né? Se olharmos de fato para o projeto dos navios, não haveria estrutura suficiente para esse tipo de casualidade acontecer, né? Então, eu também acho. Mas aí, assim, o que ele fez depois? Ele foi ver quais danos foram causados por essa colisão, né? Por volta de 00:10, ele foi visto na companhia do capitão, ou seja, aproximadamente meia hora depois da colisão, e os dois foram ver quais compartimentos estavam inundados. Os dois viram que 3 estavam inundados até aquele momento. Nesse momento, o capitão subiu para a ponte e o Andrews continuou a inspeção dele. Essa inspeção terminou mais ou menos 00:22. Nesse momento, nesses 12 minutos aí, ele percebeu que mais 2 compartimentos estavam inundados. Na verdade, os 6 primeiros compartimentos foram inundados, né? E o navio, como a gente sabe, só podia flutuar se os primeiros 4 estivessem inundados. E no caso, a gente não sabe se ele viu seu 6º compartimento, né? Que era a sala da caldeira 5, que estava com uma inundação bem menor. A gente não sabe se ele viu realmente isso, mas a gente sabe que ele percebeu que pelo menos 5 estavam inundando, o que comprovou para ele, que conhecia o navio, que o navio não poderia flutuar. Não ia aguentar. Aí vem a passagem que o Jean falou, que ele foi visto subindo as escadarias, a escadaria principal do navio, voando praticamente. Ele que tinha problema de varizes, né? A passageira Anna Warren, Jean, que o viu subindo 3 degraus de cada vez, não era 2, era 3. e com um olhar, assim, de absoluto terror na cara dele. Outro passageiro, o William Sloper, também o viu, acho que ele estava super preocupado, mas quando ele viu outros 2 passageiros na escadaria ainda, o Albert e a Vera Dick, que era um casal, ele assegurou que o navio não iria afundar, mas pediu que eles subissem ao deck. Naquele momento ele já sabia que o navio estava condenado, mas ele queria manter a calma a todos os passageiros, né? Então, eu acho interessante isso, que ele deixou os problemas de saúde dele de lado para tentar falar com o capitão e, ao mesmo tempo, tranquilizar os passageiros. Então, assim, olha as 1000 coisas que deviam estar passando na cabeça dele, sabe? Ele era um homem, assim... muito íntegro. Íntegro e ético, sabe? Eu fico muito fascinado por ver esses relatos dele, porque é digno de louvor, né? Exatamente. No meio de uma situação tão trágica, ele estava pensando em todos, né? Aí que aconteceu? Mais ou menos 00:25 aconteceu uma conversa entre o Andrews e o Smith. Diferente do que acontece nos filmes, que aparece tipo uma reunião de vários oficiais. Na verdade, tudo indica que essa conversa aconteceu só entre o Smith e o Andrews. Nesse caso, o filme Somente Deus como Testemunha fica mais verídico, né? Porque na cena só aparecem os dois. Nessa conversa, o Andrews falou pro Smith que o navio estava condenado e ele tinha entre 1 hora e 1h30 para flutuar. Então, tá aí a situação drástica, né, que eles se encontravam e que, a partir daí, era uma situação de sobrevivência, de vida ou morte, né? Aí, o que a gente pode falar do que aconteceu nesse tempo aí que o Andrews sabia que o navio estava afundando e o que ele pôde fazer? Ele fez tudo que ele podia, tudo que estava ao alcance dele. Para Annie Robinson e para Mary Sloan, que eram 2 comissárias, ele pediu para elas colocarem o colete salva-vidas, né? Inclusive, eu fico muito bravo, essa é uma parte aqui para falar do filme, que no filme do James Cameron, ele fala para uma comissária pôr o colete salva-vidas, o que aconteceu de verdade, mas o nome da comissária é Lucy. Então, assim, só trocando o nome para Annie ou Mary, ficaria uma situação real, mas o James Cameron resolveu colocar o nome X aí, o que me deixou bastante insatisfeito. Exatamente, cometendo as suas gafes do filme, apesar de algumas questões históricas do filme serem bem interessantes e bem bacanas de estarem observando, pequem algumas questões como essa, por exemplo. Exatamente.
assim, ele continuou fazendo todas essas ações importantes. Ele direcionava as mulheres pro bote salva-vidas, pedia para todo mundo colocar o colete. Quando ele encontrou novamente a Eleanor Caspier, né, que era sua colega de mesa, ele disse que ele não embarcaria nos botes, porque o lugar prioritário era para as mulheres e crianças, né, nas embarcações. Mas, assim, para algumas pessoas ele dizia a realidade. Por exemplo, John Thayer, pai do Jack Thayer, né, um dos sobreviventes mais icônicos do naufrágio, ele ficou sabendo pelo Andrews que o navio só tinha mais 1 hora para sobreviver. Então, assim, ele escolhia para algumas pessoas quem ele achava que poderia suportar, né, a notícia e não reagir com pânico. Uma frase que consta também na biografia do Chambulo, que infelizmente não tem a fonte original, quem ouviu ele falar isso, mas ele fala para as mulheres entrar no bote de uma vez, que não tinha um momento a perder e que elas não podiam escolher os botes para elas entrarem logo. Essa cena, inclusive, tá no filme Somente Deus por Testemunha, mas infelizmente eu não sei quem falou isso. Se alguém souber aí, seria interessante comentar pra gente saber quem falou isso, eu não sei. Foi ele também que salvou a vida da Mary Sloan, porque ele falou pra ela entrar num bote. Ela diz isso, né, que ele pediu pra ela entrar, e aí ela se salvou. Não sabe que bote que ela se salvou, mas enfim, ela deve a vida dela ao Thomas Andrews. E aí, pessoal, importante agora da gente falar, um mito também que a gente precisa discutir, que aparece em vários filmes, no Somente Deus por Testemunha, no SOS Titanic, no filme do Titanic do James Cameron. O último momento que a gente vê o Thomas Andrews é no salão de fumantes da primeira classe, olhando para aquele quadro com um olhar vazio e esperando seu fim calmamente. Isso aconteceu? O que vocês acham? Bom, aparentemente, assim, através da tradição que se conta com relação ao Titanic, e até fazendo um adendo, não só em filmes a gente vê isso, né? Não só no próprio Somente Deus por Testemunha, o famoso clássico de 97, mas também o SOS Titanic, né, da década de 70, também mostra uma cena similar. Já é algo que, digamos, que virou parte da tradição, parte da lenda do Titanic, né? Apesar de que alguns, né, estudos mais recentes, né, relacionados a relatos e outras questões acabam, digamos que, distorcendo um pouco essa história. Na verdade, contando um outro lado que, de fato, é mais próximo da realidade do que pode ter acontecido de fato, né? É isso mesmo, Vila. Na verdade, eu fui buscar, então, a fonte original desse avistamento do Andrews na sala de fumar, e eu encontrei no livro do Chambulo, que então essa informação foi divulgada ainda em 1912. O Chambulo que escreve que um comissário viu Andrews na sala de fumar, com os braços cruzados, olhando para a pintura que tinha na sala, que era a pintura do porto de Plymouth, uma cidade na Inglaterra, e ele já estava sem colete, seu colete estava numa cadeira, e ele perguntou pro Andrews se ele não iria tentar sobreviver. Só que o Andrews não respondeu, nem se mexeu, não deu indício de que tinha ao menos ouvido a pergunta desse comissário, e ele parecia estar, assim, estuporado, parecia estar longe dali, talvez pensando, né, na tragédia que era de ter construído um navio tão icônico e ver ele afundando na sua viagem inaugural, né? E até mesmo um adendo a fazer nessa questão da sala de fumar, que acho que inclusive contribui para esse quê psicológico do relato, nesse caso, ter sido, digamos que, mostrando o Andrews atônito, né? A pintura do porto de Plymouth, na realidade, relata o porto que seria de retorno ao Titanic na Europa. Quando o Titanic retornasse à Europa, vindo de Nova York, né, se a viagem de ida tivesse sido completa, né, o primeiro porto de escala do Titanic na Europa seria Plymouth. Ou seja, talvez até mesmo no mito se imagina que se o Andrews estivesse olhando para a pintura, ele estaria vislumbrando inclusive um momento que não iria acontecer, né? Então é algo assim, se pensarmos em viés psicológico, é totalmente aterrorizante, é triste inclusive de imaginar. Assim, nesse estado de choque, justamente por ver algo que nunca iria acontecer, e mais do que isso, né? Muita gente não iria ver esse retorno, né? Muitos não iriam voltar ou sequer chegar, né, ao seu destino, que era Nova York. Exatamente. E o que a gente sabe mais sobre esses últimos momentos do Andrews? Não foi o último avistamento dele. Por quê? Porque depois os pesquisadores descobriram que esse comissário que viu Andrews era o John Stewart. John Stewart conseguiu se salvar ou no bote 13 ou no bote 15. Esse bote partiu mais ou menos por volta da 1h40. Então, esse avistamento na sala de fumantes aconteceu por volta, assim, no máximo até 1h35 da manhã. Então ainda tinha 45 minutos ainda antes do navio afundar. Por causa disso, ele foi visto além desse momento.
o próprio Sean Bullock não diz que esse é o último avistamento dele. Então, assim, em 1912 já se sabia disso. Eu não sei por que os filmes continuam, ou adaptações para TV, enfim, mostram isso, sendo que em 1912 já foi dito que depois disso ele apareceu no deck de botes e começou a jogar cadeiras no oceano, talvez para ajudar as pessoas a ficar acima da linha d'água, né? E talvez os filmes usam essa cena por ser mais dramática, enfim. Mas não é a realidade. Inclusive, nós temos um último avistamento dele por um comissário chamado William Fitzpatrick, que ouviu o Capitão Smith e o Andrews conversando, e o capitão disse pro Andrews que eles não poderiam ficar mais no navio porque o navio estava afundando já devia ser por volta de 2h15 da manhã, a ponte estava a ponto de submergir, e eles tinham que sair do navio para ter alguma chance, né? E essa foi a última vez que alguém viu o Andrews no navio, né? Com certeza o Andrews pulou do navio e congelou, como tantas outras, né? Ele foi uma das 1.496 vítimas do naufrágio, infelizmente, ele veio a falecer, mas fica aí a história dele, que assim, é a história de um ser humano brilhante, humano, amigo de todos, um profissional espetacular, e durante o naufrágio ele provou seu valor, né? Eu gosto muito de estudar sobre o Thomas Andrews, porque a gente vê como que uma pessoa pode ser boa até assim nos momentos mais drásticos e assustadores, né? Exatamente, de fato, como falou, é um dos personagens, é uma das personas, né, mais carismáticas em tudo que se diz respeito ao Titanic, né? Eu acho que, assim, mesmo em linhas gerais, quando você fala, às vezes, com uma pessoa que é mais fã do filme, que gosta muito do filme de 97, né, o clássico de James Cameron, às vezes você exclui o Jack e a Rose, né, os personagens ficcionais, e você tem que perguntar para uma pessoa qual personagem histórico ou qual pessoa valorosa que vocês gostam no filme, assim, fora o casal ficcional. Muitos falam ou o Capitão Smith ou o próprio Thomas Andrews, né? E muito eu acredito que por conta, até mesmo no próprio filme, de ter passado esse valor, né, humano, né, como ser humano que ele foi. E eu acho que isso se reflete na realidade dele ter sido, de fato, uma pessoa excepcional e que, de fato, provou o seu valor nesse momento tão difícil, né? Que, inclusive, tirou a própria vida dele. Eu só acho um pouco triste, né, que ele seja uma das poucas pessoas que é representado de uma maneira positiva, ainda que não completamente acurada. A gente sabe que muita coisa é ignorada e tudo mais, mas ele tá meio que fadado a ser sempre o favorito por conta das representações, por ser o único que não é representado de maneira negativa, né? Eu acho que, sei lá, o Andrews foi o alívio, digamos assim, pra vilanização que as pessoas do Titanic, incluindo Smith, né, sofrem nas mídias do Titanic, seja documentário, seja coisa e tal. Então... Exatamente. Mas a reputação que ele tem é uma das poucas que é merecida. Ele realmente foi uma pessoa incrível. A reputação midiática, no caso. A reputação dele é merecida, porém tem muita mais coisa ali que é deixado de fora, que é válido falar. Inclusive, muito do que foi falado aqui, que saiu bastante digamos, do miolo do que sempre é falado sobre o Andrews, né? É isso aí, então, pessoal. Então, essa conversa, então, foi concluída agora sobre o Thomas Andrews. Espero que vocês tenham gostado, e a gente volta, então, agora com a parte 2 para apresentar outro assunto, dessa vez de natureza técnica, com relação a um mito ou não, né? Vamos analisar direito sobre a troca de navios entre o Titanic e o Olympic. Exatamente. Fique no aguardo. E é isso aí, pessoal. Então agora, após passarmos a primeira parte falando sobre a temática de passageiros, mais especificamente na persona de Thomas Andrews, nós falaremos agora, nessa parte 2 do nosso podcast Titanicast, aqui na SHBT, sobre aspectos técnicos com relação ao Titanic, mas primeiramente trazendo aqui um tema que é muito polêmico e que inclusive recentemente, hora ou outra, ele aparece na mídia, nos grandes veículos de comunicação, especialmente aqui no Brasil, como, digamos que, um chacoalhão. Então as pessoas sempre comentam muito a respeito desse assunto que nós vamos entrar agora. Vocês conseguem imaginar o que é? Talvez o Jean possa dar aí uma visão do que se trata? Bom, se trata da famosa
da tão conhecida, tão falada, tão popular teoria de que quem afundou foi o Olympic, que o Titanic nunca afundou e que trocaram os navios por conta de uma conspiração. Bom, a velha conversa que sempre envolve o governo ou envolve alguma instituição privada em alguns casos, mas Exatamente. a pergunta é, de onde surgiu isso? Porque, afinal de contas, teorias de conspiração não surgem do nada. Será que ela tem algum fundo de verdade? Será que ela começou num livro? Será que ela começou num documentário, num vídeo de YouTube, que agora tá famoso? Eu acho que o Vila Pois pode é. Vamos lá. uma contextualização geral do início de como começou essa pedra no nosso sapato. Exatamente. Então vamos lá. Dá uma contextualização em cima de fato desse assunto, né? Que o Jean acabou de lançar luz aqui no nosso podcast. Só para retomar, para o pessoal acabar não se confundindo, ou quem tá chegando aqui agora, né, tá acompanhando melhor a discussão. O Titanic não era um navio que foi projetado sozinho. Ele era um navio de uma classe de navios que envolvia 2 outras embarcações, basicamente de projetos bem similares, se não iguais em diversos aspectos. Então não era um navio, digamos que, único no mundo. Aí se gerou essa questão de, talvez eles afundaram o Olympic e não o Titanic, trocaram os navios. Mas a troco de que isso aconteceu? Essa teoria foi postulada por um autor de livros do Titanic, um teórico da conspiração, digamos assim, chamado Robin Gardner. O Robin Gardner, inclusive, falecido há alguns anos atrás, eu creio que talvez uns 3 anos que ele já é falecido, inclusive. Ele é um teórico da conspiração e ele escreveu um livro abordando especificamente esse assunto. O livro, salvo engano, se chama Titanic, o navio que nunca afundou. Em inglês é Titanic, the Ship That Never Sank. E basicamente ele explica, pormenores como essa teoria ocorreu, como essa história procede no livro dele. Em resumo, a teoria diz que o Olympic, o irmão mais velho do Titanic, construído antes e que teve sua viagem inaugural em 1911, isso é um fato verídico, ele sofreu um acidente muito sério envolvendo um navio da Marinha Real Britânica, o HMS Hawke. Isso ocorreu em setembro de 1911, onde o HMS Hawke ele abriu um grande rombo na lateral do Olympic e danificou seriamente alguns compartimentos estanques na região da popa do navio, o braço de um dos hélices, eu creio que o hélice de estibordo do Olympic, e algumas pás das hélices também da hélice de estibordo. Foi um dano assim bem severo, nesse ponto, mas que ao fazer a avaliação técnica desses danos, constataram que as falhas estruturais no Olympic foram tão severas, mas tão severas, que não só o Olympic ia ter sérios problemas estruturais ao longo da sua vida útil, como o que seria talvez a parte mais preocupante dessa questão, o Olympic ele não passaria por nenhuma outra inspeção da Câmara de Comércio Britânica para poder operar como um navio de passageiros, ou seja, era basicamente o Olympic ter virado uma sucata, da noite para o dia, um navio novo, com poucos meses de operação, tecnicamente viraria uma sucata, não teria mais valor comercial, e isso aterrorizou basicamente os construtores do Titanic e a própria White Star Line, que eram parceiras comerciais na própria construção das embarcações. E pela forma deles não se verem num prejuízo absurdo e eventualmente perderem o seguro da embarcação, eles acabaram imaginando uma teoria meio que sórdida, sombria, de vamos fazer o Olympic se passar pelo Titanic para simplesmente, digamos que o Titanic é um navio novo, um navio confiável, um navio sem problema nenhum, vai fazer sua viagem inaugural, ele vai sofrer um acidente drástico, ele vai afundar ou vai ser seriamente avaliado de uma certa forma, onde a empresa seguradora da própria embarcação nos pague um valor considerável para a gente não ficar tanto no prejuízo. Ou seja, nós literalmente nos livraríamos de um problemão, nós afundaríamos ou danificaríamos de uma forma irreversível mesmo uma embarcação que já estava perdida, ganharíamos um dinheiro em cima disso e segue o jogo de negócios, O Titanic, na teoria, o navio bom, ele rodaria ainda por muitos anos aí sem nenhum problema. E de fato é uma história que, digamos que instiga muito a imaginação das pessoas, porque existe algum sentido. Se não fosse por alguns pontos aí bem interessantes, que iremos ressaltar a seguir. Aí o Jean vai nos dar algumas explicações de por que essa história não procede, apesar dela ser bem interessante e tecnicamente compreensível. Bom, primeiro a gente precisa se fazer a pergunta, para que você vai trocar os navios? Não era mais fácil só afundar o Olympic? Exatamente. Não faz sentido algum. Verdade. Para que você vai ter todo o trabalho de fazer uma conspiração gigantesca, gastar dinheiro afundando o navio para pegar o seguro, não é? Então para que você vai gastar isso
afundando o navio, sabe? Tipo, já começa por aí. Mas, ignorando a parte lógica, que é uma coisa que conspiracionista não consegue ter, lógica, a gente tem que analisar as coisas como elas aconteceram cronologicamente para entender que isso seria impossível, isso não seria prático e isso não aconteceu, basicamente. A gente tem que começar analisando o que aconteceu com o Olympic logo depois da colisão. Bom, como o Vila falou, a colisão com o HMS Hawke aconteceu em setembro de 1911, em dia 20, para ser mais preciso, e o Olympic ficou alguns dias ainda em Southampton, enquanto eles colocavam uma parte provisória ali para tampar o rombo que o Hawke fez no casco dele, um aparato de madeira ali, e depois ele seguiu para Belfast, que é onde ele seria reparado, né? Afinal de contas, ele não tinha nenhuma doca ali em Southampton que ele coubesse. A única doca que tem em Southampton, ele não cabia ainda. Beleza, o Olympic voltou para Belfast, demorou um pouco mais do que ele geralmente demora para chegar até lá, até por conta de que, enfim, podia usar toda a sua potência e coisas assim, e ficou cerca de um mês, um pouco mais de um mês. Aí as pessoas falam, poxa, um mês? Caramba, dá para trocar os navios, eles são tão idênticos. Mas se a gente observar bem, o Olympic estava pronto, já estava em serviço, já estava carregando passageiros, já estava trazendo lucro para a companhia, a coisa que ele foi construído para fazer. O Titanic não estava nem sequer com todas as suas chaminés em local, ele estava com toda a lateral do seu convés B aberta, e a gente vai falar disso mais para frente. Ele não estava operacional, não tinha como você colocar um navio desses em serviço ainda. Ele estava vazio por dentro, porque ele estava sendo construído, assim, o navio é lançado, mas ele é lançado meio que uma casca vazia ali. Você só tem a parte estrutural e todas essas coisas como cabines, decoração e tudo mais, isso não é parte estrutural. Aquelas paredes que a gente vê de cabine, na verdade, é uma parede de madeira e que quando o navio é lançado não está lá. Então o Titanic estava cru. Ele estava cru ainda. E inclusive, Jean, só para complementar, até quando o Titanic zarpou, muitos passageiros viam partes das suas cabines que não tinham sido finalizadas, né? Tinha gente que viu que os avisos não estavam sendo colocados, tinha gente que sentia cheiro de tinta fresca ainda. Então, assim, era um navio que, depois que partiu, ainda não estava pronto, né? Exatamente. E esse atraso no Titanic, inclusive, tem muito a ver com essa colisão do Olympic, porque tiveram que tirar partes do Titanic para colocar no Olympic, e especificamente o eixo do hélice, como o Viola falou, que foi danificado durante a colisão. E isso é importante ressaltar, porque era muito mais rentável a White Star Line colocar o Olympic em operação rapidamente, afinal das contas ele já estava pronto, ou seja, o Olympic parado era perder dinheiro. Então eles precisavam colocar o Olympic no mar rapidamente. Então era mais fácil pegar peças do Titanic para repor no Olympic do que forjar peças novas para o Olympic. Então eles de fato otimizaram o tempo e realocaram peças do Titanic. Por isso que atrasou a construção do Titanic. Exatamente. E uma coisa errada que muita gente coloca, inclusive, é que o Titanic cedeu pás de hélice para o Olympic. E isso não é verdade. As pás de hélice desses navios eram diferentes. Inclusive, esse argumento é usado pelos próprios conspiracionistas, justamente porque o número do casco do Titanic, 401, é visível nos hélices, nos destroços. Está lá no meio da pá, você consegue ver 401 cravado na pá, não é pintado, é cravado, né? E eles usam, tá vendo? Isso daí é o hélice do Olympic, do antigo Titanic, que foi para esse Olympic aí. Estaria no fundo do mar, segundo eles. Porém, isso não aconteceu. Eles têm especificações exatas e diferentes, eles são idênticos, pero não mútuas. Então eles têm muitas diferenças. Aproveitando essa questão do código, existe um outro mito aí que o número do Titanic, se visto da água, apareceria as letras no Pope, tipo, seria antipapa e por isso que ele afundou. O número seria 390904. E isso não tem então a menor cabimento. O número do Titanic era apenas 401, não é? Exatamente. Ele tem outro número, na verdade, que eu não vou lembrar de cabeça aqui, é um número de 6 dígitos, mas que também é 131 alguma coisa, sabe? Que é o número oficial. Não é 390904. Não é, com certeza. Eu não lembro de cor, mas não é 390909, que eu acho que é isso daí. Mas esse número não é usado na construção do navio. Todas as peças do Titanic são forjadas com 401, e não o número de registro dele, que é o número oficial do navio. 401 é o número da construtora, o outro número de registro é como se fosse, digamos, sei lá, o RG dele.
que é um número único e que geralmente é usado em documentos. Inclusive, tem muitos documentos do Titanic que você vê esse número ao invés do 401. Mas enfim, exatamente. Inclusive, essa questão do Olympic ter que ser colocado rápido em serviço para não dar prejuízo para a companhia. E sempre abrem essa questão do lucro. O grande vilão são os capitalistas, os caras ali que só querem saber de dinheiro e tudo mais. Mas será que a colisão com o Hawk foi tão severa assim, como dizem? Porque assim, beleza, uma colisão com um cruzador, um navio que tem uma proa blindada. A proa do Hawk é feita para colidir com navios e afundá-los. Ele é um navio de guerra, afinal de contas. O Olympic não é um navio de guerra. E fez um baita do rombo na lateral, mas inclusive ao contrário do que muita gente fala que atingiu 2 compartimentos. Na verdade foi só um, sabe? Foi só em um compartimento específico ali na popa, que foi o rombo. Um pouco de água, assim, foi para outros compartimentos, mas isso parou, assim. Foi na popa ou na proa, já? Na popa. Ah, foi na popa. Eu achei que tinha sido na proa. Não. Foi na popa mesmo. Inclusive, existem fotografias bem claras do rombo logo após a colisão. Então, é um estrago bem feio, inclusive. E pelo tamanho do estrago, o Olympic só abaixou 30 centímetros na água, em comparação, a diferença entre a proa e a popa dele ficou de 30 centímetros a diferença. Submergiu só algumas janelas, ali no convés G ainda, que é o convés mais baixo, só. Se você não tiver uma foto muito distante do navio, onde você consiga realmente ver a diferença da cor, né, do preto do casco e aquela parte vermelha aparecendo mais na proa, se você olhar dele do outro lado, você quase não percebe que ele teve uma colisão daquele tamanho. Então, assim, a magnitude da própria colisão é muito exagerada. E outro ponto que eles falam que o Olympic iria ficar permanentemente inclinado para a lateral porque o Hawk danificou a quilha dele, que é a parte de baixo ali, onde que tem o casco duplo e tudo mais. Eu nem sei por onde começar, onde que isso não faz sentido, porque primeiro, o Hawk não era um navio fundo, assim, ele não tinha o calado, que é a parte do navio que fica debaixo d'água, tão funda, quanto o Olympic. O Hawk nem conseguiria alcançar a quilha do Olympic. E eu não sei de onde que tiraram essa questão também de inclinação permanente. Gente, navios têm tanques debaixo do casco deles, onde que você coloca água justamente para balancear. Então, se o navio está inclinando muito para o lado, você coloca mais água do lado oposto que ele dá uma nivelada. Inclusive, isso provavelmente foi feito durante o naufrágio do Titanic. Talvez um dos motivos que ele não aborcou. Outro ponto também que as pessoas sempre ficam falando, né? Que, é muito curto e tudo mais. O Olympic não só foi reparado entre outubro e novembro de 1911, como aproveitaram para fazer melhorias nele. Colocaram novas entradas de primeira classe no navio, melhoraram o sistema de ventilação. Olha, para uma colisão que supostamente iria quebrar a companhia, os caras tinham até dinheiro para fazer coisas que não necessitava, né? Pelo menos que não era de prioridade primordial. E vocês podem comparar isso daqui, você não precisa nem de muita coisa. Você pode comparar fotos do Olympic antes da colisão, uma foto dele depois da colisão. Você vai perceber certas diferenças bem pontuais, assim, você tem que saber pelo que procurar, mas são diferenças exteriores, assim. Por exemplo, essa entrada que eu falei. É a falta de uma janela ali no convés B, que você sabe que tem uma entrada de primeira classe ali que foi colocada. Então, assim, essa questão de custo não faz sentido. Quer fazer algum comentário, Vila? E eu acho que também é interessante ressaltar que foi basicamente, quando o Titanic e o Olympic, que foram basicamente construídos, por uma diferença de meses, mas tecnicamente ao mesmo tempo, até de fato a viagem do Olympic em 1911, que, salvo engano, me corrija se eu estiver enganado, a viagem inaugural do Olympic se deu no dia do lançamento do Titanic, né, em 31 de maio, não é? Não. Ele foi aprovado pela Câmara do Comércio para navegar nesse dia. Foi em 31 de maio. Exatamente. Era uma data bem próxima nesse sentido, mas até o momento... Southampton enquanto o Titanic estava sendo lançado. Porque até o momento que o Olympic de fato foi ao mar operar, o projeto dos dois navios era tecnicamente idêntico em todos os aspectos. O Titanic ele veio ao mar, foi lançado ao mar, tal qual o seu irmão, o Olympic, tinha sido lançado em 1910, um ano antes, basicamente, quase que da mesma forma. O projeto das embarcações, ele basicamente começou a se dividir, ou seja, cada navio começou a ganhar uma característica própria, digamos assim, basicamente depois dos primeiros meses, digamos assim, de operação do Olympic.
pois o próprio Thomas Andrews, como foi falado no tópico anterior, né, e o grupo de garantia, a qual incluía, né, o próprio Andrews, começaram a fazer notações com relação à embarcação e viram de fato aquilo que era bom na embarcação e aquilo que poderia ser melhorado, né, corrigido. Então muitas anotações foram levadas em conta para serem implementadas no próprio Titanic, que afinal das contas estava sendo construído naquele exato momento. Então, que melhor momento para implementar melhorias na própria classe de navios, senão num navio que já está sendo construído nesse exato momento, né? Então, muitas anotações foram úteis nesse sentido. Uma delas que é bem famosa e bem conhecida dos entusiastas é o próprio Convés A, também chamado de Promenade Deck no Titanic e no Olympic também, no caso, pois essa área nas duas embarcações, ela sofreu uma alteração também muito severa. A classe originalmente foi projetada com o Promenade Deck totalmente aberto, de proa a popa em toda a superestrutura. Entretanto, como ela era bem aberta e inclusive sofria muito com a intempérie, afinal das contas era bem exposta ao tempo, às vezes muitas pessoas reclamavam de que essa exposição exacerbada poderia, digamos que, afastar ou prejudicar o trânsito no convés. Então, uma das alternativas foi fechar parcialmente esse convés com janelas corrediças, né, de vidro no Titanic. Então, a primeira metade de proa a meia nau no Titanic, essa parte é totalmente fechada com janelas corrediças. E a outra metade, né, de meia nau a popa é totalmente aberta, como no Olympic. Então fizeram meio que um híbrido, dada essa constatação que fizeram no Olympic, no primeiro ano de operação dele. Na verdade, essa questão do Convés A é um pouco que errada. Porque o que acontece? O Olympic tinha 2 convés de passeio. Ignorando o convés de botes, que não é considerado convés de passeio, ele tinha o Convés A, que, como você falou, era aberto em toda a sua extensão. E esse convés realmente era o projeto original. Você olhar as plantas originais, o Titanic foi lançado dessa forma. E ele tinha o convés B com janelas e com um quebra-vento na frente. Qual que era a lógica? Em climas melhores, os passageiros poderiam usar o convés A para poder passear, para poder andar, alugar cadeiras de convés durante a viagem, para poder ficar lendo, enfim, ficar relaxando. E durante os meses onde que o Atlântico é mais instável, quer dizer, o Atlântico é estável sempre, mas no inverno ele fica pior. Então, quando o mar tivesse mais revolto, tivesse mais vento, tivesse mais tempestade, eventualmente até furacões, os passageiros poderiam ficar no convés B, que seria um convés igualmente longo, com acesso à primeira classe, e a segunda também na parte posterior lá, e que eles podiam fazer com relativa segurança, porque teria janelas de vidro, teria o quebra-vento, ou seja, todo aquele vento que vem do movimento do navio indo para frente, ou às vezes até ventos contrários ao navio, não iriam afetar os passageiros. Eles poderiam ficar ali no seco, num local bem confortável, ainda que eventualmente pudesse estar muito frio para ficar ali. Só que qual que é a questão? Perceberam que era espaço demais aquilo dali. Então o que fizeram? Pegaram todas as cabines de primeira classe que o Olympic tinha, trouxeram elas para a lateral no Titanic, ou seja, ao invés da janela dessas cabines dar no convés de passeio, ela era uma vista para fora mesmo, direto para o mar, e adicionaram mais cabines assim mais simples no meio dos corredores, cabines sem janela, no caso. Só que aí surgiu um problema. Pô, a gente tem um monte de cabine adicional aqui no convés B, mas e como fica quando os passageiros precisam passear durante o inverno? Fazer um híbrido no convés A. Fazer um híbrido no convés A. Foi exatamente essa a solução que acharam. Porém, essa solução foi muito posterior, né? Tanto é que a maior parte das fotos do Titanic sendo construído, você não vê essa parte fechada no convés A dele. E é literalmente essa constatação que eu inicialmente coloquei aqui, e o Gia complementou de forma muito completa, que é a maior, talvez, eu creio, a maior diferença estrutural em todos os aspectos entre o Titanic e o Olympic. É o tipo de alteração estrutural onde, em hipótese alguma, seria crível fazer uma troca, digamos assim, dos dois navios de forma a não identificar qual é qual. Ou seja, é impossível você fazer uma intervenção estrutural tão grande e mesmo assim não deixar resquícios de qual embarcação era. Não tem como fazer. Fora o tempo, inclusive, de conversão, que não seria, digamos que, tão curto para fazer algo desse tipo, né? Sim. Uma dúvida que eu queria tirar com vocês é que as dimensões de ambos os navios eram as mesmas, né? Mas essas alterações que vocês citaram tornaram o Titanic, na verdade, um pouco maior, porque ele tinha uma capacidade de volume maior, é isso?
Então, basicamente. O que o Titanic tinha de maior era o seu volume, digamos. Ele não era mais, entre aspas, pesado, nem mais longo, nem mais largo, nem mais alto. As especificidades dos dois navios eram exatamente as mesmas. Então, aqueles famosos, que todo mundo conhece, né? 52 metros de altura, 269 metros de comprimento, 28 de largura. Essas dimensões são as mesmas, mas foi essa alteração no Convés B, principalmente, que fez com que o Titanic ficasse um navio mais fechado, portanto, aumentando o seu volume. O volume não é o volume de ar, digamos assim, é o volume do navio mesmo. Então, paredes, divisões, isso daí que é o volume que consta na tonelagem do navio. Isso foi que deixou o Titanic maior, exatamente por conta de mais, digamos, paredes, esse tipo de coisa, cerca de 1.004 toneladas. E exatamente esse ponto, inclusive assim, como nós estamos num podcast, infelizmente não existe como a gente mostrar visualmente isso para vocês, mas se vocês tiverem a oportunidade de analisar o Convés B do Titanic e o Convés B do Olympic, especialmente no período 1911 e 1912, e até mesmo posteriormente na carreira do Olympic, né, já nos anos 30, ao final da carreira do Olympic, mesmo após muitos anos de operação e consideráveis alterações no Convés B, ainda assim os dois convéses eram completamente diferentes nos dois navios. Se comparar, não existe muita diferença. As diferenças são muito grandes e é realmente uma questão estrutural tão forte que não haveria possibilidade de fazer uma conversão exatamente idêntica nos dois convéses. Exatamente. Uma coisa que o Titanic tinha, que apenas ele e o Britannic tinham, o Olympic nunca teve essa característica, e que é famosa porque apareceu inclusive no filme, é o convés de passeio particular das cabines de luxo no Convés B. O Olympic não tinha elas, o Olympic tinha só o convés de passeio aberto público, obviamente só para primeira classe, como a gente falou, no Convés B. Mas essas partes privativas de primeira classe já foram exploradas nos destroços. E retratadas no filme de 97 também, que o público sempre vê. Elas estão no filme de 97. Ainda que lá esteja um pouco grande demais, largo demais, aquele local existiu nas cabines do Convés B. São duas, uma em cada lado do navio. Aquilo foi explorado, entende? E falando de exploração dos destroços, se você ainda tem dúvida em relação à cronologia, olha os destroços. Os destroços mostram exatamente qual navio que é, e o navio é 100% o RMS Titanic, assim. Parece o nome, né? Inclusive, tem imagens que mostram o Titanic nos destroços. As letras mesmo, né? Exatamente, e não é só o nome de um lado, porque o famoso é o nome de um dos lados aparecendo, mas o Ken Marshall, que trabalhou no filme de 97, tem livro publicado, tem artes fantásticas e tudo mais, ele conseguiu visualizar, ainda que com muita dificuldade por conta das rusticles, né, que crescem no carro, o nome não apenas na lateral estibordo, como na lateral bombordo, e o nome na popa, inclusive com letras do nome Liverpool. E ainda que ele tenha constatado que tinha algumas letras ali, é muito difícil você conseguir ver elas, mesmo você sabendo exatamente a localização, olhando as divisões das placas dos cascos, mas dá pra ver Titanic e Liverpool na popa. Na popa e na proa dá pra ver o nome Titanic. Você consegue ver 401, não só nos hélices, mas também em janelas que foram recuperadas, porque a armação das janelas tem o número do navio, é uma parte do navio que foi transportada, é uma parte, digamos assim, que já foi lançada, colocada posteriormente. E essas peças precisam de identificação para você saber de qual navio que você está falando. Afinal de contas, Harlan Wolff não construiu só o Titanic, né? E tá lá. Tem artefato recuperado com o número 401, tem peça recuperada com 401, parte de maquinário com 401. E no lado oposto, no lado do Olympic, como o Olympic não afundou, a gente tem muita decoração dele ainda. E quando retiraram certos painéis, em muitos casos ainda tá a inscrição colocada pelas pessoas que construíram, porque, como eu falei, você precisa identificar as peças para saber de qual navio que ela vai. Ela sai da fábrica, mas você não vai adivinhar, né? Você vai conhecer todo o navio para poder saber magicamente para onde que aquela peça vai. E tem várias peças do Olympic que atrás do painel você tem ali a localização, cabine Convés C, e vai estar lá 400, SS 400, o número do Olympic. E eu tenho certeza que se você tirar os painéis do lounge do Olympic que estão em Olney, claro, você vai ver 400 estampado lá em vários daqueles painéis, não todos, mas em vários daqueles painéis. É muito interessante. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que durante o naufrágio existe também evidência de que era realmente o Titanic.
Eu não sei nada sobre o Convés B, mas no Convés A houve inclusive uma discussão sobre por onde que o bote 4 seria evacuado, né? Primeiro ele ia ser evacuado do Convés de botes, aí o Smith pediu para baixar para o Convés A, e aí percebeu que as janelas estavam fechadas, aí tiveram que achar a chave que abria essa janela, e as passageiros tiveram que embarcar nesse bote subindo numa escada de cadeiras. Então a gente já vê por isso que o Convés A do navio que estava afundando era realmente do Titanic, porque o Olympic, como vocês falaram, não tinha essas janelas fechadas na parte dianteira do navio, onde o bote 4 estava localizado, né? Exatamente. Inclusive, essa questão do conversar é que, assim, a gente percebe até por planos posteriores do Olympic que meio que o plano sempre foi lançar os botes a partir do conversar. É até mais prático, porque enquanto a tripulação tá lá em cima, lidando com os cabos, lidando com as coisas, recebendo ordem, querendo ou não, atrapalha um pouco você ter pessoas que ficam junto ali. Então, é mais simples você ter os tripulantes trabalhando nos botes ali em cima, fazendo tudo o que eles precisam fazer, e os passageiros não conversar. Porém, como o Titanic tinha essas janelas, isso dificultou um pouco as coisas. E isso é meio que refletido até no Britannic, porque o Britannic tinha janelas no conversar mais largas, mais altas, maiores, no sentido geral, do que o Titanic tinha. E se eu não me engano também, Bruno, eu não lembro quem fez esse relato, mas parece que alguém observou que as janelas do Café Parisiense estavam molhadas depois da colisão com o iceberg. Provavelmente bateu o gelo ali. Nossa, eu nunca ouvi falar desse relato. Eu já ouvi falar em algum lugar. Essa é novidade pra mim. Gostaria até de saber quem que falou isso. Tem que precisar depois, tem que perguntar. O Café Parisiense também só existia no Titanic até aquele ponto. Só foi adicionado no Olympic em 1913. E não só isso, eu acho que talvez o último ponto para talvez refutar qualquer tentativa de argumento de qualquer teórico da conspiração é talvez o que eles chamam de o último encontro do Olympic com o Titanic em Belfast. Pois de fato, né, existem muitas fotos históricas deste momento. Foi em um momento da carreira, salvo engano, Jean me corrija se eu estiver enganado, que o Olympic ele teve uma das pás de seus hélices danificadas e ele precisou voltar a Belfast para reparos. Foi numa segunda vez, foi posterior. Só que nessa vez que o Olympic retornou a Belfast, o Titanic ele já estava, digamos que praticamente concluído. Ele já estava com cara de navio, ele já estava há poucos meses, digamos assim, de estar completamente finalizado. Então, algumas imagens, fotografias que foram obtidas nesse período, nessa estadia do Olympic em Belfast, nessa segunda, no caso, mostram os navios lado a lado e muita gente olha e fala, meu Deus, eles eram praticamente iguais. Então, muitos teóricos da conspiração, quando veem essas fotografias, eles falam, foi nesse momento que eles pegaram os navios e trocaram. Afinal das contas, eles estavam bem parecidos, muito iguais, mas os motivos pelos quais isso não aconteceu de fato. Essa janela que o Olympic esteve em Belfast para reparos, salvo engano, não durou menos do que uma semana. Ou seja, eles teriam basicamente uma semana para corrigir, e muito mais, inclusive, todos os aspectos técnicos que nós ressaltamos aqui anteriormente, fora outras questões que nós nem mencionamos aqui. Tudo isso em menos de 7 dias. Que a alteração no Convés B do Titanic demorou meses para ser completa. E eu tô falando assim, desde você arrancar a lateral, porque eles tiveram que fazer isso, tiveram que tirar, porque o Titanic foi lançado com as janelas iguais às do Olympic. Eles tiveram que arrancar essa parte, fazer todas as mudanças estruturais dentro, porque afinal de contas tem vigas que não vão ter que estar ali mais, e depois ainda colocar novas coisas e refazer a lateral. Olha, se essa troca tivesse acontecido, meus parabéns para os trabalhadores desse estaleiro que fizeram em tempo recorde, sabe? Totalmente. Praticamente uma semana, não tem como fazer isso. E isso porque nós estamos falando só das paredes externas, relembrando que o Convés B dos dois navios por dentro é totalmente diferente. Eles não só teriam que refazer todas as janelas de bombordo e boreste, como eles teriam que refazer todo o interior do Convés. Todo o interior, desde corredores... Já estava quase pronto. As primeiras fotos interiores que a gente tem do Titanic equipado, ou seja, com cabines, com as decorações finais, na metade de março de 1912, que é mais ou menos quando ocorreu esse encontro. Foi no início de março de 1912. As fotos provavelmente são um pouquinho posteriores. Então, tipo assim, os caras teriam que literalmente tirar todos os painéis, todo o piso. Gente, aquele piso não é simplesmente uma coisa colocada. Aquilo é uma camada de um líquido que seca. É como se fosse um plástico derretido. São várias camadas, você coloca o piso por cima,
sabe? São várias camadas de piso mesmo, por cima do aço, e que fica preso. Como que eles tiraram aquilo, sabe? Não tem como você fazer, não tem condições de você fazer aquilo. Nem em meses. E não só isso, né? Teria que ser deslocado uma metade de corpo de trabalhadores para fazer o Olympic virar o Titanic. Ou seja, teria que literalmente limar todo aquele corredor do promenade privado no Convés B e construir um monte de cabines ali em 7 dias. Tipo, tempo recorde. Você coloca drywall e monta as paredes e faz virar as cabines. É loucura, não tem condição. Queria contratar esse povo pra fazer reforma na minha casa, então, pra fazer nessa eficiência, hein? Nossa, o povo aí são os maiores construtores da história, se fizessem isso. Pois é. Que eu gostaria de ressaltar, assim. De novo, a gente não tem como mostrar fotos aqui, mas isso, inclusive, fica aí um convite para vocês participarem do grupo da SHBT no Facebook, que lá a gente compartilha bastante conteúdo fotográfico, com legendas e links para matérias e tudo mais, que é bastante interessante para vocês lerem. Tem muita coisa em inglês, às vezes, mas a gente faz o que pode, né? E um dos argumentos que eles sempre usam é essa questão do seguro. Olympic e Titanic, ambos eles, custaram em torno de 7,5 milhões de dólares em valores da época. O Olympic custou um pouquinho menos, claro, porque teve todas as alterações do Titanic, mas, grosso modo, 7,5 milhões de dólares. O documento do seguro do Titanic consta 5 milhões de dólares. Qual que é o sentido de você afundar um navio de 7,5 milhões para pegar um seguro de 5 milhões? Eu acho que falta matemática um pouco para esses conspiracionistas, sabe? E não apenas isso. Você não tem apenas o valor do navio em si, porque esse é o valor de construção, esse é o valor do investimento inicial que você vai ter para poder construir o navio e tudo mais. Mas, gente, vamos lembrar que o navio não é construído só para ser construído, ele é construído para transportar passageiros e é como a companhia ganha dinheiro. O Titanic teria uma carreira esperada de pelo menos aí uns 25 anos, em torno de 25 anos, para ficar no mar. Você não estaria apenas afundando um navio de 7,5 milhões, você estaria afundando 7,5 milhões de dólares, mais todo o dinheiro que esse navio iria te render em 25 anos. Considerando que esses navios fazem o quê? Mais de 20 travessias por ano. Isso é muita coisa, transportando cada vez, entre 1.000 e 1.500 passageiros. É muita perda de dinheiro. Então não faz sentido você afundar um navio. Ainda nessa questão da lógica, também não faz sentido afundar um navio enquanto ele está navegando, por causa também dos passageiros e tripulantes. Um acidente no mar poderia ter uma perda irreparável de vidas, como aconteceu com o Titanic. Tivemos 1.496 vítimas, que renderam, além de muitas críticas da imprensa à White Star Line, também teve processos dos sobreviventes e dos parentes de vítimas, que perduraram por anos, geraram prejuízo para a White Star Line. 3 anos depois, eu sei que ainda tinha processo rolando. Então, para que a companhia iria primeiro matar deliberadamente, que seria uma coisa totalmente desumana, e depois ter que lidar ainda com as consequências desse ato, né? Que seriam os processos, inquéritos e tal. Não faz sentido nenhum no quesito humano mesmo da coisa. Mas aí que está a questão, Bruno. Isso é um outro argumento que os teóricos eles utilizam na época, que assim, você vê que a viagem deles vai além de tudo isso. Existem boatos, segundo os teóricos da conspiração, que o capitão Stanley Lord da Leyland Line tinha sido pago pela White Star Line para estar ali naquela região para resgatar os sobreviventes do suposto naufrágio programado do Titanic. Cadê esse povo, então? Sumiram todos? Foram pro Triângulo das Bermudas? Porque nunca mais ninguém apareceu. Olha, é melhor contratar outro cara, porque o Lloyd fez um total de nada durante o naufrágio. Ele e a tripulação dele, inclusive, porque não acordaram o capitão. Inclusive, essa é uma grande controvérsia no assunto do Titanic, toda polêmica envolvendo Califórnia. Dá uma podcast inteira só falando sobre isso. Inclusive, vai a ideia aí já. Mas, cara, não faz sentido. E outra coisa que eu queria apontar também, o naufrágio. Porque o Titanic não afundou porque ele quis. Eu adoraria perguntar para um teórico da conspiração como que eles navegaram um navio por 4 dias no meio do Oceano Atlântico e esperam que eles magicamente encontrem um iceberg no meio do caminho em escuridão total e consigam manobrar o navio para colidir de uma forma perfeita, porque o naufrágio do Titanic foi um azar
muito grande, foi um acidente extraordinário. A probabilidade de você colidir um navio exatamente do jeito que precisa para ele afundar daquela forma, ainda que, olha, gente, as pessoas falam mal do Titanic, ele foi mal projetado, mas não era fácil afundar aquele navio não, né? Vamos ser bem sinceros. Tem navio hoje em dia aí que não iria, e navios na própria época que não iriam suportar tanto dano quanto o Titanic. Como que você vai conseguir, primeiro, achar um iceberg no meio do oceano? Mesmo que você saiba que exista um campo de gelo, como eles sabiam, como que você vai achar um iceberg grande o suficiente, manobrar o navio, colidir, sabe? O capitão não vai ficar passando no iceberg um monte de vezes até afundar o navio. Não tinha radar também naquela época, né? Não tinha como você descobrir não tinha radar, não tinha procura, não tinha sonar, não tinha nada dessas tecnologias, era tipo no olho, na raça, sabe? Então, tipo, não faz sentido algum isso que as pessoas falam. E o que o Bruno falou sobre as vítimas é o ponto principal. A gente fala sobre o navio para poder provar, mas a conspiração de troca do Titanic é uma falta de respeito imensa com todas as pessoas que perderam a vida, todos os familiares dessas pessoas e com os trabalhadores que eu acho que se eles ouvissem o que estão falando que eles fizeram hoje, eles iriam partir para cima, sinceramente. É uma falta de respeito gigantesca. A gente tem que lembrar que essas são pessoas que têm história como todo mundo, têm família como todo mundo, podem ter cometido erros como todo mundo, ninguém aqui é perfeito. Então, assim, a teoria da conspiração, todas elas, na verdade, elas são muito desrespeitosas com aquelas pessoas. Essa teoria da conspiração, eu creio que assim, por mais que tenha sido uma história infundada, ela fomentou uma discussão na comunidade. E por mais que tenhamos que refutar a teoria, a discussão sempre é muito bem-vinda, é muito saudável, independente do assunto ser, digamos que, uma informação errônea. Nós estamos aqui, afinal das contas, para passar a verdade. Beleza, pessoal. Acho que então nós estamos encerrando mais essa segunda parte, né? Mais uma vez eu acho que essa teoria está totalmente enterrada. E agora acho que seria bom o nosso presidente aí da CHBT encerrar esse podcast e finalizar com chave de ouro. É isso aí, pessoal. Valeu, Bruno, muito obrigado aí. Agradecer o Jean também, claro, por estar presente aqui nesse primeiro podcast que estamos criando aqui. Eu, mais uma vez, gostaria de convidar os nossos ouvintes a entrar na nossa página no Facebook da SHBT. Se você procurar no Facebook por SHBT Titanic, SHB Titanic, o T do SHBT emenda com Titanic, você vai encontrar a nossa página no Facebook e igualmente o nosso grupo, que evidentemente está atrelado à própria página. Também temos o nosso canal no YouTube, que com uma certa regularidade publicamos algum conteúdo lá, inclusive seria bem interessante estar desvendando de forma visual esse assunto que falamos da troca dos navios, né, o Olympic e o Titanic lá. Quem sabe eventualmente no futuro próximo realizamos um vídeo desse tipo para colocar lá, então confiram lá no nosso canal também. E é isso, pessoal. Também aproveitando para dizer que em breve o Bruno estará vendendo exemplares físicos da nova obra, né, dele, digamos que a obra-prima da vida dele, que é o livro Faces do Titanic, que eu, na condição que me colocam de presidente dessa HBT, eu digo, é um livro que até hoje no Brasil nenhum pesquisador 100% brasileiro escreveu algo deste nível, deste quilate, sobre o Titanic aqui no Brasil. Então é uma obra basicamente indispensável para qualquer entusiasta do Titanic aqui no Brasil, até mesmo no exterior. É uma pena que, por enquanto, o livro não tem tradução para o inglês, né? Mas eu espero que em breve tenha, pois certamente é um livro que terá muito interesse aí por parte dos entusiastas do Brasil e do mundo. É uma obra inédita e eu creio que vocês todos vão gostar quando ela sair à venda aí de forma física. Obrigado, viu, pelas palavras. Realmente foi uma obra que representou muito para mim. Foram 2 anos e meio escrevendo. É uma obra que conta a história dos passageiros e tripulantes que estavam a bordo. Então, quem tiver mais interesse nessa área do estudo do Titanic, acho que vai aproveitar muito. E queria aproveitar para avisar também que, apesar de eu ainda não estar vendendo as cópias físicas por conta da pandemia, eu não estou saindo muito de casa, o e-book, a versão eletrônica do livro, já está disponível para compra na Amazon. É só você digitar lá Faces do Titanic e comprar para ajudar esse autor aqui e a CHBT, divulgando o nosso trabalho aí para todo mundo e divulgando conhecimento embasado sobre esse navio. E é isso aí, pessoal. Bom, mais uma vez aí agradecendo vocês que estiveram aqui até o final, vocês ouvintes do nosso trabalho aqui, e convidando vocês aí para estar sempre acompanhando novamente as nossas redes sociais e nosso conteúdo sempre publicado por lá. Vamos encerrando por aqui. Um forte abraço para vocês e nos vemos no nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, galera.